E aí galera, aqui quem fala é Ednilson da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o relógio Casio G-Shock GD350. Primeiro galera, eu vou passar para vocês as medidas de caixa e o peso do relógio. O relógio pesa aí 75,1 grama. Agora aqui galera, eu vou passar para vocês as medidas da caixa. Primeiro, o tamanho da caixa do relógio, 49 milímetros, né? Um pouco, 50, né? Arredondar para 50. Agora eu vou mostrar aqui o comprimento do relógio, 52 milímetros. E agora a espessura, 14,8 milímetros. Agora eu coloquei ele aqui no pulso para que vocês tenham noção de tamanho no pulso. Como vocês podem ver, é um relógio grande. Aí o padrão G-Shock, né? A maioria de vocês já conhece. Esse relógio aqui, galera, ele é resistente à água a 200 metros de profundidade. O bezel dele, assim como a pulseira, são em borracha. Aqui na frente é cristal mineral no mostrador. Os botões desse relógio aqui são grandes e de fácil acesso, com ou sem luva. Igualmente aqui o botão da luz. Ele tem um botão dedicado aqui que eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco. O passador dele é em borracha. A fivela dele é em aço inoxidável. A pulseira por dentro não tem nada, né? Não tem textura, não tem nada, apenas esses quadradinhos aqui que ajudam no escoamento da água e na ventilação da pele também. Porém, quem usa o relógio apertado vai sentir um incômodo. Vai sentir um incômodo por esses quadradinhos aqui. O relógio possui também essas aletas aqui que facilitam, melhoram o conforto do uso no pulso, né? Lembrando que essas aletas aqui não fixam a pulseira, elas são fixadas somente no bezel do relógio. A pulseira do relógio, ó, como vocês podem ver, ela é fixada por pinos padrão. Lá, aqui dá para ver, ó. É fixada por pino padrão, aquele que a gente já conhece. O fundo desse relógio aqui é em aço parafusado. E aqui vem escrito alguns detalhes do relógio, né, como a resistência à água, o número do módulo, referência, explicando que é um relógio resistente a impactos, né, a estrutura dele é resistente a impacto, o logotipo da marca e o país de fabricação desse modelo aqui, que no caso foi a China. Agora, galera, eu vou mostrar para vocês como que faz o ajuste das funções básicas desse relógio aqui, funções para você poder usar o relógio. Para você fazer o ajuste aqui da hora, você vai pressionar o botão superior esquerdo do relógio, aperta e segura. De início, ele vai pedir aqui o TC, né, que é o diferencial do meridiano de Greenwich. Aqui onde eu estou no Rio de Janeiro, então aqui é GMT-3 ou UTC-3. Mas é bom que você verifique no manual do seu relógio, porque lá no fim, onde tem manutenção e conservação, vai ter uma tabela com esses diferenciais aqui para que vocês possam usar. Pressionando mais uma vez aqui. E para você poder fazer essa mudança, você pressiona aqui, ó, superior ou inferior direito, que você faz a mudança dessa informação. Pressionando o inferior esquerdo, você vai mudar agora para o modo de DST. Aqui no caso o modo DST está desligado, mas se você quiser ligar é só apertar o inferior direito que ele liga novamente. Pressionando agora o modo 24 horas, igual, ó, você ativa ou não pressionando o botão inferior direito para ativar o modo 24 horas. Agora você entrou na configuração de hora e calendário. Aqui tá para você configurar os segundos. Pressionando aqui, ó, o inferior esquerdo, você muda para a hora. Para você fazer a alteração do numeral que está piscando, você aperta o superior ou inferior direito para fazer essa mudança. Lembrando que o botão superior você diminui, o botão inferior você vai aumentar o numeral que está piscando aqui.
Pressionando inferior esquerdo, você mudou para o minuto. Vai funcionar da mesma forma, superior e inferior direito. Agora é o calendário, no caso aqui é o ano. Mesma coisa, ó, inferior ou superior direito para você poder fazer essa mudança. Aqui é o dia do mês e o mês. No caso, ele está mostrando primeiro aqui é o mês do calendário, né, para você fazer a mudança. Você faz essa mudança pressionando esses dois botões aqui, ou superior ou inferior direito. E agora é o dia do mês, funciona exatamente da mesma coisa, superior ou inferior direito do relógio. Isso aqui, essa palavra key, significa o som que o relógio vai emitir quando você pressionar os botões. Aqui, quando nessa rodinha aqui ó, não está ativo, significa que quando você pressionar os botões, o relógio vai emitir algum som. Agora, se aparecer essa seta aqui, ó, apontando para o mudo, indica que quando você pressionar os botões, não vai fazer barulho nenhum. Eu vou deixar desativado. LT significa Light Time. Você pode configurar entre 3, 5 e 1 segundo o tempo de que a luz vai ficar ligada depois que você pressiona o botão de luz, tá? 1, 3 e 5. Eu gosto de deixar 3, que é a média. Flash, essa função aqui é para quando o relógio emitir algum som, a luz do relógio vai acender em sincronia com esse alarme que acabou de soar no relógio. Você pode deixar ela ativa. Aqui, esse relógio também tem a função alarme vibratório, igual está escrito aqui. Então, quando você bota nessa função vib, que significa vibrar, e aparece essa seta preta aqui, está indicando para você ativar ou não essa função de vibrar. Você pode fazer alteração entre flash, que é piscar o alarme, piscar a luz do alarme enquanto o relógio emite o som, ou você pode deixar aqui para vibrar. Eu gosto de deixar no flash, né? Eu, na verdade, gostaria de não deixar nenhum dos dois ligados, mas como vocês podem ver, ó, eu só tenho a opção de deixar no flash ou para vibrar. Eu acho que no flash ele consome menos bateria. Aí agora voltou lá para aquela tela inicial que é para você colocar o meridiano de Greenwich, né, que eu já mostrei. Feito esses ajustes, quando ele voltar essa tela aqui, indica que o ajuste está todo completo, então é só você pressionar o superior esquerdo e ele vai parar de piscar. Próxima função aqui é o World Time, que no caso é hora mundial. Você pressionando aqui, ó, o inferior direito ou superior direito, você consegue fazer a navegação entre vários fusos diferentes que esse relógio é capaz de exibir para você. Alarme. O relógio possui aí 5 alarmes, mais o bip de hora, sendo que desses alarmes, um deles é alarme soneca. Para quem não sabe, alarme soneca é aquele alarme de persistência, que ele vai emitir o som no horário programado. Se você não apertar o botão para desligar, depois que passar 20 segundos, o alarme vai cessar. Depois de 5 minutos, ele vai voltar a tocar novamente. É igual a parte soneca de celular. Para você fazer o ajuste do alarme, você vai selecionar um deles, né, um dos 5, vai pressionar o superior esquerdo, segurando. Vai começar a piscar aqui o indicador de hora. Aí agora é só você pressionar o superior ou inferior direito para poder fazer o ajuste de hora. Pressiona inferior esquerdo, você mudou para o minuto, vai funcionar da mesma forma, ó, superior ou inferior direito. Feito o ajuste dos dois, você vai pressionar aqui, ó, o superior esquerdo e o relógio vai parar de piscar e o alarme foi configurado. Ainda no alarme, se você pressionar aqui, ó, o superior direito, você vai poder fazer a navegação. Aqui você ativou o alarme, se você pressionar o superior direito, ó, Daily, tá dizendo que diário, né? Você vai querer esse alarme tocando diariamente, ou você vai desativar o alarme. Então, você pode fazer aqui, ó, o alarme ativo, diário,
ou desativado. Isso aqui vale para todos os alarmes que o relógio possui. Pressionando aqui, ó, inferior direito para ir mudando. Agora você está no bip de hora. Você ativa ou não pressionando superior direito aqui. Para quem não sabe, o bip de hora é aquele som que o relógio emite toda vez que alcança uma hora cheia, tipo 1, 2, 3, 4, 10, meia-noite, ele vai emitir um som. Cronômetro, inferior direito você inicia, inferior direito você para, superior direito você reseta o cronômetro. Contagem regressiva. Para você fazer o ajuste, é só você pressionar aqui, ó, superior esquerdo, mantém pressionado. Agora você entrou no modo de ajuste. Ele vai ficar aqui mostrando no canto menorzinho a hora atual. Aqui é para você configurar a hora, logo aqui em cima. Você pode fazer um máximo de configuração aí de 23 horas, um dia, né? Bota aí 23 horas e um pouquinho vai arredondar um dia, né? 24 horas. Agora aqui embaixo é o minuto e aqui é o segundo. Lembrando que é a mesma coisa, ó. Pressiona o superior ou inferior direito para você poder fazer essa mudança. Eu vou deixar aqui 20 segundos, não 10 só para mostrar, para exemplificar para vocês. Feito o ajuste, você pressiona o superior esquerdo que ele vai parar. Para você dar início à contagem regressiva, você dá o start aqui e o relógio vai começar a fazer a contagem de forma automática. Aqui, ó, tá vendo o flash que eu já havia deixado ativo lá na frente? Essa aqui é a função que ele tem. Ele vai piscar a luz em sincronia com o alarme. Feito todos os ajustes, o relógio vai voltar aí à tela inicial. Lembrando aqui, ó, que eu falei no início do vídeo, o botão dedicado. Esse botão aqui, quando você pressiona dois botões aqui da caixa do relógio, esse aqui é o único que é em aço, tá, galera? Você pressionando ele aqui, você ativa de forma... Ele é um atalho, né, para você ativar a contagem regressiva. Eu acabei de configurar lá 10 segundos na contagem regressiva, como vocês viram. Então, ó, se eu pressionar aqui, o Start, que é o único botão em aço que ele tem, apertei, ó, viram que ele já vai rapidamente para a contagem regressiva e ele vai dar início sem que você vá diretamente lá na função. Como vocês viram, ó, ele emite o som, fica piscando a luz e uma frase aqui. Para parar é só apertar o mesmo botão que ele vai parar de tocar emitir o som. Ainda no modo de hora, se você quiser conferir quanto tempo que você configurou lá na contagem regressiva, você pressiona aqui, ó, sem segurar, só pressiona e solta o superior esquerdo, que ele vai te dar essa informação, quanto tempo está configurado lá na contagem regressiva, você pode ver pressionando o superior esquerdo bem facilmente. Esse relógio aqui ele possui luz, galera, e é esse botão aqui, ó, frontal. Eu vou pressionar aqui para que vocês possam ver a capacidade de iluminação que esse relógio tem, mas antes eu vou apagar a luz do cenário aqui. A luz do relógio é perfeita. Na escuridão total, você vai conseguir enxergar a hora sem problema nenhum. Esse relógio ele tem uma luz branca com a tarja vermelha ali no meio, que é para mostrar onde está o calendário, mas em questão de iluminação, esse relógio aqui é perfeito. A iluminação noturna dele não tem o que reclamar, não tem o que falar. Ela é simplesmente perfeita mesmo. Ao longo do vídeo apareceu aqui várias vezes o código QR para que você possa fazer parte do nosso canal aqui no Telegram, né? Nosso grupo no Telegram. E aqui embaixo vão ter vários links importantes para que você possa conferir, inclusive o link da nossa loja. E lá nós vendemos vários relógios G-Shock também. Esse não, porque esse é de uso particular, mas tem vários outros lá na loja para que vocês possam conferir. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Quem gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha. E é isso aí, galera. Valeu. Fui!